é tempo de louvar a Deus. Olá, queridos irmãos. Deus fez esse dia para o próprio louvor dele, para a própria glória dele. Nós devemos expressar ao Senhor nosso Deus gratidão pela oportunidade de viver neste dia, pela oportunidade neste dia nos dedicarmos um pouco mais ao conhecimento dele através do estudo das Escrituras. A nossa escola dominical de hoje irá ser iniciada com a leitura do Salmo número 29. Na realidade, apenas 2 versículos deste Salmo, o verso número 1 e o verso número 2, que diz da seguinte maneira: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Adorai o Senhor. O Senhor nosso Deus é santo e deve de fato receber toda adoração, louvor, dedicação, e nós temos o prazer, a alegria de adorarmos o Senhor nosso Deus. Vamos orar nesse instante, tributando ao Senhor todo o nosso louvor. Após a oração, nós continuaremos louvando o Senhor, todavia com alguns cânticos. Vamos orar. Maravilhoso Deus, graças rendemos ao Senhor por este dia que o Senhor fez para a tua própria honra e glória. Graças rendemos ao Senhor porque o Senhor permanece majestoso, reinando, soberano sobre tudo e sobre todos. Graças rendemos ao Senhor porque todo o universo responde às ordens do Senhor. Bendito seja, porque nós, como servos do Senhor, respondemos a tais ordens com alegria no coração, sabendo que tudo que o Senhor faz é perfeito e tudo que o Senhor permite acontecer é para o nosso bem, para a nossa comunhão contigo, para que possamos ter o coração mais submisso, dependente do Senhor. Obrigado, Deus, por cuidar de nós, por nos amar, por dirigir os nossos passos, por falar aos nossos corações, por ser paciente conosco em todo o tempo. Obrigado, Senhor, porque se dependesse das nossas próprias obras, nós continuaríamos perdidos nas trevas, sem esperança, sem alegria, sem paz, sem futuro. Mas o Senhor nos amou, enviou Cristo, o teu amado Filho, e nos comprou, nos redimiu, nos salvou. Tributamos ao Senhor a nossa adoração, louvor, por tão grande amor que o Senhor dispensou sobre nós e continua dispensando, ouvindo as nossas orações, perdoando os nossos pecados, nos dando sabedoria em meio às crises, às dúvidas. Obrigado, Pai querido, porque o Senhor nunca nos deixa só. Temos nesta manhã a oportunidade de aprendermos um pouco mais sobre a palavra do Senhor, sobre o Senhor, sobre a vontade do Senhor para as nossas vidas. E tudo isso é bênção do Senhor para os nossos corações, pois ao aprendermos do Senhor, nós somos fortalecidos na fé e desenvolvemos a comunhão preciosa contigo. Pai maravilhoso, graças te damos pela noite de sono, de descanso. Graças te damos, porque nesse momento iremos
adorar o Senhor com os cânticos, com as nossas vozes. Bendito seja, porque podemos fazer isso livremente, sem o temor da perseguição física. Deus Todo-Poderoso não permita que o nosso país, que em nosso país seja instaurada uma perseguição agora ou no futuro. Preserva-nos, preserve a tua igreja, para que possamos sempre estar diante do Senhor, com alegria, adorando o Senhor, proclamando a tua palavra, sem limitações. Cuida de nós, fale aos nossos corações. Nós oramos e bendizemos o Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos queridos, vamos adorar o nosso Deus, vamos louvar, continuar louvando o Senhor nosso Deus com alguns cânticos nesse instante. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é
Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. De mãos levantadas, tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Você pode dizer o teu amor por Jesus. Isso. Declare o teu amor por Ele. Aleluia. Oh, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é meu Deus e meu Senhor. Minha vida é, Senhor, pra teu louvor, Senhor. Sim, minha vida é pra teu louvor, pra teu louvor, Senhor. Queridos irmãos, na semana anterior, no domingo anterior, nós estudamos um pouco a respeito da adoração, o que significa adorar. Hoje nós vamos olhar para Êxodo capítulo 15, o Cântico de Moisés. Iremos continuar estudando sobre adoração, culto, louvor, tributos que devemos prestar ao nosso Deus. E aí nós temos o texto bíblico dizendo da seguinte maneira: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. Os vagalhões os cobriram, desceram às profundezas como pedras.
A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor e os consome como restolho. Com o resfolgar das tuas narinas, amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou, e com a tua beneficência guiaste o teu povo que salvaste, com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedras, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavalarianos entraram no mar. O Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Queridos irmãos, nós nos dedicaremos agora ao estudo. Irei passar os slides para os irmãos acompanharem. Irmãos, o título da nossa lição é o seguinte: adoração no Antigo Testamento. É necessário esclarecer que nós não iremos olhar para todos os textos do Antigo Testamento que nos ensinam sobre a adoração. Escolhemos como texto básico Êxodo capítulo 15, já fizemos a leitura, mas iremos, de um modo geral, destacar as lições de Êxodo capítulo 15, olhando para o ensino geral das Escrituras, do Antigo Testamento, especialmente. Nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus. O primeiro ato de adoração que temos registrado nas Escrituras, um ato de adoração realizado através de ofertas, está registrado lá em Gênesis capítulo 4, desde o primeiro versículo até o versículo número 7. Abel e Caim ofereceram
ofertas ao Senhor. Abel era um pastor de ovelhas e trouxe das primícias do seu rebanho uma oferta para Deus. Caim era um lavrador e trouxe do fruto da terra uma oferta para Deus. Neste texto, nós vemos que Deus se agradou com a oferta de Abel, mas não se agradou com a oferta de Caim. É necessário destacar que o verso número 4, falando a este respeito, diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Tanto aquele que oferecia a oferta a Deus foi recebido por Deus, quanto a própria oferta que ele estava destinando ao Senhor. Por isso o verso diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. O verso número 5, em contraste ao verso número 4, diz que, ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou. Deus não se agradou de Caim nem da oferta dele. Algo que queremos destacar é que a oferta, a adoração, o louvor, a honra e a glória que somos conclamados a dar ao Senhor Deus, deve ser exercida com fé. No texto de Gênesis, este fato não fica tão claro na leitura, mas nós devemos olhar também para o texto de Hebreus capítulo 11, onde nós temos registrado a galeria dos heróis da fé. A partir do verso número 4, os primeiros heróis, e nós temos a figura de Abel ali destacada. O verso diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Observe que esse texto está falando sobre a fé de diversos personagens. E neste verso que eu acabei de fazer a leitura, é citado o nome de Abel. Claro que no ato de ofertar a Deus, de adorar a Deus, a fé de Abel se destacou. E o Senhor se agradou tanto de Abel quanto da oferta que ele trouxe. Portanto, nossa adoração a Deus deve ser exercida com fé. Nós cremos na pessoa de Cristo, que nos salvou, nos libertou, que é o Filho de Deus, sendo Ele o nosso único mediador com Deus. Nós, por meio da fé, louvamos a Deus através da pessoa de Cristo Jesus, nosso Salvador. Outro ponto que deve ser destacado é que a adoração, ela é uma expressão da vida de quem a oferece a Deus, daquele que exerce a adoração a Deus. A vida da pessoa não pode ser diferente da adoração que ela presta ao Senhor. Na adoração, o adorador se mostra submisso, humilde, temente, ele busca de fato agradar a Deus. E a vida do adorador precisa ser uma expressão da adoração que ele oferece ao Senhor, de modo que não pode haver uma dissociação entre a vida e a adoração a Deus. Olhando para Gênesis, nós vemos Deus dizendo para Caim, depois que Caim ficou irado
e bravo pelo fato de não ter sido aceito junto com a sua oferta, Deus disse para Caim: se procederes bem, não é certo que será aceito? Então, é possível compreender que a vida de Caim estava dissociada da oferta que ele estava oferecendo a Deus. Por fim, antes de entrarmos no texto de Êxodo, eu quero destacar que a adoração a Deus deve ser exercida com excelência. O verso 4 de Hebreus capítulo 11 destaca esse fato, dizendo que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Isso significa que na adoração nós devemos oferecer o que de melhor temos. A nossa adoração deve ser pautada na excelência. Portanto, fazemos sempre o melhor para a glória de Deus, nosso Senhor. Destacados esses fatos, eu quero agora olhar com os irmãos para Êxodo capítulo 15, o texto que lemos, observando inicialmente o contexto. Êxodo capítulo 15 narra o cântico de Moisés junto com o povo que saiu do Egito, um cântico de adoração a Deus. E o contexto é exatamente um contexto de libertação. O povo de Deus estava no Egito por muito tempo e estava escravizado ali, passando por dificuldades extremas. Necessário lembrar que Faraó, que se levantou no Egito, depois José, não conhecia a história de José e começou a oprimir profundamente os judeus. E Deus então levantou Moisés para que Moisés pudesse liderar a saída do povo dele do Egito. Algo maravilhoso aconteceu, tanto no processo da saída, quanto na própria saída em si. Quanto ao processo, destacamos as 10 pragas, onde Deus poderosamente mostrou ser superior, infinitamente superior aos deuses egípcios e ao próprio Faraó. E na saída, nós vemos posteriormente que Faraó, ele desejou perseguir o povo de Deus, trazer de volta o povo de Deus. E nós vemos Deus, então, abrindo o Mar Vermelho para o seu povo passar, no momento em que seu povo estava como que encurralado. Deus abriu o Mar Vermelho, o seu povo passou, Faraó foi junto com o seu exército para perseguir o povo de Deus, imaginando que conseguiria também atravessar o Mar Vermelho, e quando estava numa determinada altura, o mar voltou ao seu curso normal e Deus libertou o seu povo deste modo. O exército de Faraó foi desbaratado. Diante desses acontecimentos, Moisés, junto com os filhos de Israel, coletivamente, estas pessoas celebraram ao Senhor cantando um hino de louvor ao Senhor. Algo que também devemos apontar é que esta foi uma manifestação espontânea de Moisés e o povo judeu. Não foi um mandato divino, não foi algo forçado ou algo que proveio de um ritual,
mas sim uma manifestação espontânea do povo ao perceber o livramento, a libertação concedida por Deus. Esse povo espontaneamente adorou, louvou ao Senhor. Podemos, então, aplicar esta parte do nosso estudo, dizendo que o povo de Deus deve adorar o Senhor de modo espontâneo. E aqui eu quero destacar que esta espontaneidade se dá no fato de não ser algo forçado, mas o povo de Deus, ele sente o desejo de adorar o Senhor, percebendo tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus faz. Um segundo ponto a ser considerado é que a salvação concedida por Deus gerou esta adoração. É o que eu acabei de destacar. Deus libertou o seu povo, percebendo este ato maravilhoso de Deus em seu favor, o seu povo então responde com a adoração. Os feitos de Deus na nossa vida nos leva à adoração. Queridos, olhando para Êxodo capítulo 15, devemos nos questionar da seguinte maneira: quem são os participantes deste culto ou deste ato de adoração? Quem são os participantes? A resposta é todos aqueles que saíram do Egito sob a liderança de Moisés. E aqui queremos apontar que não foi apenas os judeus. O texto de Êxodo capítulo 12, verso 37 a 38 diz: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Provavelmente, junto com os judeus, outros escravos de outras nações aproveitaram para saírem do Egito. Então, foram os judeus e outros que estavam no meio deles, que junto com Moisés cantaram ao Senhor. O que eu quero abordar neste momento é que a adoração que prestamos ao Senhor em comunidade ou coletivamente, na igreja, de maneira pública, ela abarca joio e trigo, ou seja, ela abarca todas as pessoas que estão naquele local, naquele instante. Há pessoas que já se entregaram ao Senhor, há pessoas que ainda não se entregaram ao Senhor, que junto conosco, junto com o povo de Deus, estão no ato de adoração. Eu não estou dizendo que a adoração destes são aceitas por Deus, mas eles estão presentes naquele momento, igual aconteceu com o povo de Deus quando saiu do Egito. Uma segunda pergunta é: quem é o objeto deste culto? Ou quem é adorado neste culto, neste evento? Quem foi adorado através do cântico de Moisés junto com os judeus, aqueles que saíram do Egito? A resposta é muito clara, simples e incisiva. A resposta é Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que abriu o Mar Vermelho. A adoração não foi
prestada a Moisés como líder, ao povo judeu. A adoração tinha um alvo específico, e este alvo é Deus. Quando nós nos reunimos também para adorar, ou quando prestamos a nossa adoração coletivamente, publicamente, nós adoramos ao Deus revelado nas Escrituras. Observe, queridos, Êxodo capítulo 15, os primeiros versículos, o texto bíblico diz: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. O cântico é dirigido a Deus. A glória, a adoração é dirigida a Deus. Ele é o provocador do culto pelos seus feitos maravilhosos. Ele nos desperta, nos provoca, nos motiva à adoração. Ele é o receptor do culto, pois somos chamados a adorar somente a Ele. Ele é o assunto central, principal do culto, porque é aquilo que Ele fez que deve ser observado no culto, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele planejou para nós. Todas essas coisas são os assuntos destacados no culto. Portanto, Ele é o provocador do culto, o receptor do culto, e Ele é o assunto do culto. A partir do primeiro verso até o último, é fácil perceber que o cântico é sobre Deus e é para Deus. Infelizmente, nos nossos dias, nós percebemos diversos cânticos que são cantados no ato do culto, que na realidade não tem os feitos de Deus ou a pessoa de Deus como assunto principal, que não é teocêntrico ou cristocêntrico, mas que tem o homem ou os sentimentos humanos como o assunto principal. E não deve ser assim. Queridos, seguindo em frente, uma terceira pergunta: qual era o propósito do culto? O propósito do culto é a glória de Deus, é a exaltação de Deus. O propósito do culto é exaltar, glorificar o Altíssimo Deus. O povo dele foi liberto do Egito e agora o povo sente o desejo de cantar ao Senhor. Verso número 2 até o verso número 10, nós vemos que Deus é superior a Faraó e ao exército do Egito. E por ser ele soberano, superior, mais poderoso do que o exército do Egito, do que o próprio Faraó, ele deve ser exaltado. Perceba o verso número 2 que diz: O Senhor é a minha força, o meu cântico e o meu cântico. Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. E o final diz: portanto, eu louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. E o verso número 3 é muito importante, pois diz: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Aqui destacando que o exército de Faraó era infinitamente inferior ao homem de guerra, aquele que tem todo o poder para fazer tudo o que deseja e que nenhum exército pode impedir a sua vontade. Portanto, nós vemos a partir do verso número 4, neste cântico, Moisés destacando que Faraó, junto com o seu exército e os seus capitães,
foram afogados no Mar Vermelho. Eles não puderam atravessar aquele mar porque o homem de guerra, aquele que tem todo o poder, ele governa também sobre as forças naturais, sobre o Mar Vermelho, no caso aqui que estamos destacando. O verso número 7 diz: na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Todos aqueles que se levantam contra Deus são derribados por ele, são derrotados por ele. O homem não tem a menor condição de medir forças contra Deus. Por isso, Deus deve ser exaltado. O propósito do cântico, do culto, da adoração, exaltar o Senhor, que é infinitamente superior a Faraó, infinitamente superior ao exército que Faraó tinha. Aquele exército podia causar medo nos homens, mas era pequeno demais para o Senhor nosso Deus. O verso número 9 fala sobre como os egípcios estavam tramando causar mal àqueles que Deus havia libertado do Egito. Verso número 9 diz: o inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei despojos. A minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus é incomparável em glória e santidade. O verso número 11 e 12 destaca esse fato. Verso número 11: quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Ninguém é como o Senhor. Por isso ele deve ser exaltado, glorificado. Por isso o culto é para ele. Verso 13 a 17 destaca que Deus conduzirá o seu povo para um lugar especial. O povo de Deus foi liberto do Egito e agora estava caminhando para a terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó, Canaã, a terra prometida, que manava leite e mel. Num sentido espiritual, nós estamos sendo conduzidos por Deus para a nossa pátria celestial, para aquele lugar que Cristo nos foi preparar. Nós somos conduzidos por Deus para um lugar especial e por isso devemos glorificar ao Senhor, adorar o Senhor, exaltar o Senhor, porque a nossa vida e esperança não se limita ao presente século, mas nós somos cidadãos do céu, estamos sendo conduzidos pelo Senhor para este lugar maravilhoso, que Apocalipse destaca de maneira belíssima, com uma figura de linguagem dizendo que as ruas são de ouro, e lá não haverá necessidade do sol, porque o próprio Deus é a luz daquele lugar, e nós estaremos na presença do Senhor. Irmãos queridos, verso 18 e o verso número 19 destaca a majestade de Deus, porque Deus reina, porque Ele reina para sempre, porque Ele é Rei majestoso. Ele preservou o povo dele e puniu o povo de Faraó, os egípcios, Faraó junto com o seu exército. Por isso, Deus deve ser adorado, glorificado, porque Ele continua de maneira bondosa, agindo em nosso favor. Como Rei soberano, Ele age
nos preservando, guiando, protegendo. Ele age com a sua providência para o nosso bem. Caminhando para o final da nossa lição, não devemos cultuar aos ídolos. Quem são os ídolos? Os ídolos são aquelas coisas, pessoas, objetos que nós colocamos no lugar de Deus. Mateus capítulo 4, verso 8 até o verso número 11, nós temos aquele episódio narrado onde Cristo foi tentado e Satanás, o diabo, o tentou para que Cristo pudesse render adoração a ele. E nós temos o texto bíblico dizendo: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhes disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E a resposta de Cristo foi: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Só a Deus devemos adorar, prestar culto e exaltar. O segundo fator: não devemos prestar adoração de modo diferente do que ele estabeleceu. Isso significa que Deus, na sua palavra, na sua revelação, instituiu o modo que ele deseja, que ele quer ser adorado. A Confissão de Fé de Westminster, destacando esse fato, diz: o modo aceitável de adorar a Deus é instituído por ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Portanto, a nossa adoração deve ser conforme Deus disse, e não conforme as nossas imaginações e invenções. Sempre que tentamos inventar, nós agimos de maneira errada no ato do culto. E para encerrar, queridos, não devemos adorar a Deus com a atitude ou a motivação errada. Devemos adorar a Deus de modo espontâneo, com a motivação e com a atitude correta. Isso significa que devemos adorar com reverência e amor, temor. Devemos adorar a Deus não com uma tentativa de barganha ou de barganhar com Deus. Ou seja, eu adoro o Senhor esperando ganhar alguma coisa, para receber algo. A nossa adoração a Deus não deve ser deste modo. Devemos adorar o Senhor com amor, com a atitude correta e com a motivação correta. A nossa motivação é a gratidão, é o amor que sentimos pelo Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos nós e nos ensine dia após dia a adorá-lo de maneira correta. Irmãos, bendito seja o Senhor nosso Deus por esse momento de estudo. Vamos orar, encerrando este momento de escola dominical. Vamos falar com Deus. Pai, louvamos o Senhor porque temos a oportunidade de aprender com a Tua Palavra, aprender com os nossos irmãos. Temos a oportunidade de aprender a respeito do culto, da adoração, louvor que devemos prestar ao Senhor, e podemos então evitar erros que atrapalham a nossa comunhão contigo, que nos desviam do caminho correto. Louvamos o Senhor porque o Senhor sempre nos ensina e sempre trabalha nos nossos corações, nos mostrando o que é correto
e o que não agrada ao Senhor. Maravilhoso Deus, permita que tenhamos um bom dia na Tua presença. Permita que cada irmão seja edificado pelo Senhor. E em nome de Jesus, preserve a cada um de nós, aos nossos familiares, cuida de nós. Nós te pedimos e te louvamos e o fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.